Eu converso agora na Rádio Justiça com o advogado e professor de Direito Tributário, Paulo Vieira da Rocha, ele que vai conversar conosco sobre uma decisão da Justiça Federal que deferiu medidas liminares suspendendo cobranças de novas taxas da SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Doutor Paulo Vieira da Rocha, eu quero agradecer primeiramente a participação aqui na Rádio Justiça. Oi, Pedro, tudo bem? Eu que agradeço o contato de vocês. Já contextualizando o caso aqui aos ouvintes, o senhor já poderia então explicar como se deu essas liminares concedidas pela Justiça Federal? Sim, em breve resumo, em 2017, o Congresso Nacional, por meio de uma lei federal, instituiu novas taxas em favor da SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, taxas essas que foram instituídas para substituir a anterior taxa de serviços administrativos, que era conhecida como TSA, e que tinha sido declarada inconstitucional pelo Supremo. Então, foram instituídas novas taxas, supostamente para sanar as inconstitucionalidades da anterior, mas nós consideramos que pelo menos uma dessas duas novas taxas ainda tinha alguns vícios da taxa anterior e ingressamos com algumas ações judiciais. Duas delas tiveram liminares deferidas suspendendo a cobrança da taxa. Uma em dezembro do ano passado, era uma decisão isolada, porque nós tínhamos conhecimento de pelo menos algumas dezenas de outras ações judiciais cuja liminar tinha sido negada. Então a gente considerava esse caso talvez um pouco mais isolado. Mas agora, recentemente, questão de umas 2 semanas atrás, uma segunda liminar foi deferida. Então, doutor, até pelo que o senhor nos explica, essa medida, no aspecto prático, ela favorece as empresas situadas lá na região da Zona Franca de Manaus. Sim. Estão sujeitas a essas taxas, em geral, quaisquer empresas localizadas naquela região de incentivo fiscal que, usando um termo técnico, internem mercadorias na Zona Franca de Manaus. E aqui o meu conceito de mercadorias é amplo, para incluir insumos, bens intermediários, em português mais claro, qualquer coisa que você compre para um estabelecimento seu situado na Zona Franca de Manaus, o ingresso físico dessas mercadorias está sujeito à cobrança dessas taxas. Desde um pacote de macarrão, que você... Aliás, macarrão talvez seja um equívoco meu, porque existe um rolzinho de isenção para produtos de cesta básica. Vamos lá. Desde um computador que você... um telefone celular que você faça entrar na Zona Franca de Manaus, até resina plástica que você use como insumo na sua indústria. Basicamente, tirando raríssimas exceções de subsistência, qualquer coisa que entre na Zona Franca de Manaus está sujeito ao pagamento dessa taxa, como no caso anterior também. Certo. Advogado e professor de Direito Tributário, Paulo Vieira da Rocha, pelo que o senhor então nos explica, a SUFRAMA, né, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, por ser Zona Franca, seria uma região com desoneração de impostos, mas isso não significa a exclusão de todos os impostos. Então, nesse sentido, os produtos ali taxados são taxados, mas de uma maneira especial. Contextualize isso para a gente. Na verdade, o que ocorre é o seguinte: a Zona Franca de Manaus é, sim, uma região bastante desonerada. Ela é, sim, uma região que... na qual a ocorrência de uma série de operações ocorridas ali dentro ou de fora para dentro, ou às vezes de dentro para fora, tem reduções fiscais, mas há algumas, eu não vou chamar de contrapartidas, porque tecnicamente isso podia trazer algumas implicações aí, discussões maiores, mas há alguns ônus para isso. Um deles é o pagamento dessa taxa, que basicamente se justifica pelo fato de que a SUFRAMA precisa fiscalizar o ingresso de mercadorias naquela região
para evitar, inclusive, determinadas fraudes. Então, a taxa ela se justifica para fazer frente aos custos em que a superintendência incorre para exercer essas atividades de fiscalização. É para custear a fiscalização. E que fiscalização é essa? Muito resumidamente, um dos principais incentivos fiscais referentes à Zona Franca de Manaus é a isenção do ICMS toda vez que se tem uma operação interestadual e que se mandam mercadorias ou insumos de fora para dentro da Zona Franca de Manaus. Então, por exemplo, no meu exemplo anterior, a venda de um insumo de determinada resina plástica do estado de São Paulo para a Zona Franca de Manaus. Essa operação, ela é desonerada, totalmente desonerada. Acontece que no passado muitas fraudes foram praticadas e essas fraudes consistiam, o principal exemplo talvez seja esse, em declarar-se que o destino daquela operação era a Zona Franca de Manaus e o destino não era, de fato, a Zona Franca de Manaus. Declarava-se, destacava-se, preenchia-se uma nota fiscal dizendo que o destino era a Zona Franca de Manaus simplesmente para não se pagar ICMS. E o destino daquela mercadoria, muitas vezes, era nem sair daquele estado de origem, por exemplo. Às vezes a mercadoria fica dentro até do mesmo município. Então, a SUFRAMA ela funciona como um fiscalizador para todos os estados. A SUFRAMA ela precisa atestar que essas mercadorias ingressaram na Zona Franca de Manaus e comunicar isso aos estados de origem, para que os estados de origem tenham a certeza de que aquele imposto que eles não arrecadaram sob a justificativa da remessa para a Zona Franca de Manaus, eles de fato não arrecadaram corretamente, porque de fato aquelas mercadorias chegaram ao seu destino, que era a Zona Franca de Manaus. Essa atividade da SUFRAMA de conferir o ingresso dessas mercadorias e comunicar aos estados que de fato nenhuma fraude foi praticada e que aquelas mercadorias de fato ingressaram na região incentivada, é essa atividade que deve ser custeada pela taxa. Certo. Agora, só para concluir, qual que é a expectativa da análise em definitivo da matéria? Olha, Pedro, é muito difícil ainda de prever, porque a discussão está apenas no começo. A taxa anterior demorou cerca de 10 anos para se chegar a uma solução definitiva. Muito bem. Esse foi o advogado e professor de Direito Tributário, Paulo Vieira da Rocha, que explicou para a gente aí a concessão de 2 primeiras medidas liminares por parte da Justiça Federal, suspendendo a cobranças de novas taxas da SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Doutor Paulo Vieira da Rocha, eu quero agradecer a participação e os esclarecimentos aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço.